Veja bem, nunca dei crédito às histórias que se contam depois da meia-noite. Essas narrativas com vozes roucas e olhos vidrados, como se cada palavra fosse um fardo pesado demais para as cordas vocais. Sempre atribuí isso ao álcool, àquela nostalgia do que não temos coragem de nomear. Mas naquela noite, na última madrugada em que o universo ainda obedecia às suas próprias leis, compreendi que existem coisas que não inventamos. Existem presenças que aguardam, pacientes, vorazes. Acordei às 3h17. Não foi um despertar comum. Não houve sobressalto, nem respiração ofegante, nem aquele suor frio que escorre pela nuca. Simplesmente abri os olhos, como se tivesse escorregado da vigília para o sono sem perceber a queda. O quarto mantinha sua desordem habitual, roupas empilhadas no chão, um ar viciado de horas sem ventilação, a luz vermelha do roteador piscando no canto, mas algo estava errado de uma forma que fazia eu ter calafrios. Foi então que percebi, no canto mais obscuro do quarto, aquele vácuo entre a estante empoeirada e o guarda-roupa que rangia sem motivo. Havia algo esperando. Não respirava, não se movia, mas estava lá, mais real do que meu próprio corpo. Você conhece aquela sensação de ser observado quando está sozinho? Aquele frio na nuca que surge quando você vira as costas para um corredor escuro? Isso era diferente. Era como se a realidade tivesse uma rachadura exatamente naquele ponto. Uma falha geométrica onde algo impossível havia se alojado, um tumor no tecido do espaço-tempo do meu quarto. Tentei ignorar. Peguei o celular com mãos trêmulas, vi algumas postagens sem sentido. Forcei meus olhos a se fixarem em qualquer coisa que não fosse aquela mancha da escuridão. Mas cada vez que eu piscava mais lento, eu sentia, não ouvia, não via, mas sentia na carne, que a coisa se aproximava, não em passos, mas em ausências, como se o ar à sua frente simplesmente deixasse de existir para permitir seu avanço. E com cada piscada, a certeza se intensificava, aquilo se movia exatamente quando eu não olhava. E então, às 5 horas, quando o mundo deveria estar despertando, notei o silêncio. A luz do poste não se mexia, nenhum pássaro anunciava amanhecer, nenhum motor distante, nenhum riso vindo dos apartamentos vizinhos. O universo havia prendido a respiração. Me levantei, não por coragem, mas por um desespero animal de provar que tudo não passava de um delírio noturno. 3 passos até a janela e vi. Nada. O céu não era escuro, não era claro, era nenhuma das coisas. Uma massa estagnada, sem textura, sem profundidade, como se alguém tivesse apagado o conceito mesmo de céu. Quando me virei, não precisei olhar, senti. A coisa agora estava ao pé da cama e tinha assumido forma. Não uma forma que meus olhos pudessem compreender. Era como se alguém tivesse tentado esculpir uma figura humana a partir de memórias erradas. Seus contornos vibravam como imagens em uma fita de VHS estragada. Quando estendeu o que poderia ser um braço, vi que seus dedos eram feitos de algo pior que ossos. Eram como raízes de uma árvore que cresceu para dentro, se torcendo em ângulos que desafiavam a física. Tentei gritar, tentei correr, meus músculos não respondiam. O chão sob meus pés não era mais normais, era algo orgânico, pulsante, como se a casa toda tivesse tornado a carne de uma criatura antiga despertando de um sono milenar. E então o sol foi revogado. Compreende? Não foi que o dia não chegou, foi que ele foi desfeito, como se uma mão colossal tivesse fechado um zíper no horizonte e extraído toda a luz existente. A escuridão que se seguiu não era ausência, era uma entidade ativa, uma substância que se recusava a deixar qualquer fóton existir. E aqui eu permaneço. Não há como medir o tempo nesta não-luz. Os relógios são peças inertes. O ar não se move, não há cheiro, não há sabor. Apenas esta câmara de impossibilidades onde os segundos se arrastam como vermes através da carne morta. Ela ainda está aqui, nunca fala, nunca toca, apenas observa com aqueles olhos que não são olhos. Às vezes penso que sou sua criação, outras, que fui eu quem a sonhou. Mas a verdade mais pura, a única que resta nesse lugar onde as leis morreram,
é que tudo começou com um simples despertar noturno, um instante de lucidez na escuridão. O resto? O resto já estava escrito antes mesmo do primeiro átomo existir. Você ainda pode ver o sol lá fora? Aproveite seu brilho. Ele se apaga mais rápido do que você imagina.